Senhor Deus, Pai maravilhoso. Jesus. Privilégio esse, Senhor, que nós temos de mais uma vez reunidos, ó Pai, aqui, ó Deus, na Tua presença. Sim, Jesus. Com o único intuito, Senhor, de te prestar um culto de louvor e adoração, Pai, pois Tu és digno, Senhor. Nós queremos, ó Deus, reverenciar a nossa alma, Senhor, Sim, nossos corações a Ti neste momento e Te engrandecer, Senhor, por tudo que Tu és, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu nessa imensidão, ó Deus, que Tu és, ó Pai, um Deus infinito, se preocupa conosco, ó Deus, que somos, ó Pai, como grãos de areia, ó Pai, em meio ao oceano. Sim, sim. Obrigada, Senhor, pelo Teu infinito amor, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia para com as nossas vidas, ó Deus, e para com todo este mundo, Pai. Queremos reunidos aqui, Senhor, como família, Deus, como corpo, Senhor, como igreja, ó Deus, Sim, meu Pai. para engrandecer o Teu nome, Te adorando, Senhor. Sim, sim. Que o Senhor possa olhar para os nossos corações neste momento, ó Deus, para o coração daqueles, ó Deus, que também se dispôs nesse momento a estar, ó Pai, Te prestando este culto, ó Deus. Porque nós necessitamos, ó Deus, de lugares específicos, Senhor, para adorar o Teu nome. Verdade, Pai. Tu mesmo nos ensinaste, ó Pai, que não existe, Pai, nenhum local onde nós pudéssemos, ó Pai, Te adorar. Que nós só deveríamos Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Sim, meu Deus. Por isso eu Te peço que o Senhor venha olhar nesse momento, ó Deus, para os nossos corações, para os corações daqueles nossos amados que também estão no mesmo intuito neste momento, Deus, e encontrar em nós, Senhor, que Tu possas encontrar em nós verdadeiros adoradores, Senhor, porque é para isso, ó Glória a Deus, Deus. que nós vivemos, ó Pai, Sim, meu Deus. somente para adorar o Senhor, porque Tu és Deus, Pai. Então seja engrandecido no nosso meio, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Que aquele ato tão sublime do Senhor, ó Pai, Verdade, o Pai. Teu Filho Jesus ali naquela cruz em nosso favor, que aquele ato ali, Senhor, possa, Senhor, refletir em nossas vidas, Senhor, Sim, meu um Pai. verdadeiro amor, Senhor, que é demonstrado, ó Deus, com temor a Ti, ó Pai. Que nós venhamos, Senhor, ser grato ao Senhor em todo o nosso viver, ó Pai, pelo Teu grande amor demonstrado por nós naquela cruz. Sim, sim. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, mais uma vez, louvamos e adoramos o Teu nome, por Glória nos a permitir Deus. estar reunidos, ó Deus, nós aqui e muitos outros irmãos espalhados, Senhor, em cada canto neste momento, Pai. Sim, meu Pai. Por nos permitir, ó Deus, Te servir e adorar-Te. Obrigado, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Olhei pra cruz, Ele não estava lá. Ressuscitou meu Jesus. Na cruz morreu e por nós padeceu. Ressuscitou, vivo está. Como ovelha muda Ele foi e não rejeitou a dor. No Calvário tudo consumou, pois morreu pra me salvar. Eu sei, na cruz, sofrimento padeceu Jesus, eu estou feliz, alegria se completará.
refletindo, ó Deus, a tua luz em nossas vidas, Pai. Oi, Jesus. Glória, em glória te vejo. Quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti. Deus, tu és o meu oleiro. Quebranta mim, transforma mim, revela minha imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Vem encher-me do Espírito, mostrarei ao mundo o amor. Glória, em glória te vejo. Quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti. Deus, tu és o oleiro. Quebranta-me, transforma-me, modela minha imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Vem encher-me do Espírito, mostrarei ao mundo o amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Vem encher-me do Espírito, Senhor. Mostrarei ao mundo o amor. Mostrarei ao mundo o amor. Mostrarei ao mundo o amor. Sim, Senhor, seja louvado. Glória a Deus. Paz, amados. Que Deus possa estar abençoando cada um que está assistindo. Antes de já irmos para a palavra, já foi orado, mas eu quero ler novamente para que Deus possa estar derramando um entendimento da palavra sobre cada um de nós. Amém? Senhor Deus e Pai, o Senhor possa se fazer aqui, ó Pai, presente para revelar a Tua palavra. Já cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui presente, ó Pai. Por isso te pedimos para que o Senhor dê-nos o entendimento da Tua palavra e que possamos, ó Pai, reter tudo aquilo que vem de Ti para as nossas vidas, ó Pai, para que possamos aplicar aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Eu te peço que o Senhor faça presente aqui, ó Pai, na casa de cada um que está assistindo este culto via internet. Que o Senhor possa abençoar cada um, ó Pai, que eu possa ser uma ferramenta nas Suas mãos. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus, amados. Como o louvor disse aqui, né? Nosso pedido para Deus é a gente mostrar ao mundo, né, o amor de Cristo. E eu quero falar um pouco sobre isso, trazendo aquilo que já foi apresentado, né? Já está sendo vindo apresentado pelo evangelista Alcides, né? Ele está fazendo uma exposição do livro de 1 Coríntios,
E segundo ele vai continuar, né, no primeiro livro ali, e no segundo, se Deus assim permitir, né. Então eu também não queria fugir muito desse tema para a gente poder não ficar um assunto aqui, outro ali, né, e a gente poder estar se encaixando no que diz respeito à palavra, né. E o interessante é que a Bíblia, ela desde o princípio até Apocalipse, ela é a revelação de Deus e de Jesus, né, para cada um de nós, a promessa de Deus para cada um de nós. E independente do assunto que a Bíblia está tratando, ela sempre ela demonstra, né, o próprio Cristo. A gente tem visto e vai ver aqui também que independente dali do escritor ou do autor do texto ter colocado de forma diferente, porque os textos foram escritos por homens, inspirados pelo Espírito Santo, a gente crê nisso, e tem a palavra como inerrante do princípio ao fim, ela não há contradições, não tem contradição. E por mais que foi vários homens em tempos diferentes que escreveu, o Espírito Santo que dirigiu cada um a escrever as Escrituras, né? E isso é maravilhoso. E mesmo que cada um tenha a sua forma de expor aquilo que eles estavam vivendo naquele momento e também aquilo que Deus estava revelando a eles, por mais que eles colocam com a característica da sua fala, né, daquilo que eles entendem, a gente vê o poder, né, das Escrituras para nós nos dias de hoje e, é claro, na época deles também. Bom, hoje a pregação, na verdade, ele é também meio que uma exposição do texto de Atos no capítulo 13, para dar um pano de fundo sobre aquilo que o Alce já está falando, né? Ele começou ali por Coríntios, e a gente sabe que 1 Coríntios, 2 Coríntios, na verdade, mais 50% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, 13 livros ele escreveu, e um foi, por mais que foi Lucas que escreveu, que é aqui o livro que a gente vai usar hoje como base para essa exposição. Por mais que foi Lucas que escreveu, a maioria dos temas aqui da narrativa vem de uma exposição de Paulo, falando para Lucas, e Lucas, né, também tendo vivenciado junto com Paulo, ele escreve aqui. Então, trazendo esse pano de fundo, antes de entrarmos no capítulo 13 de Atos, né, porque no capítulo 13 aqui a gente vai começar a ver a partida de Paulo, né, a partida dele para o início da obra missionária, que é aquilo que a gente conhece e aquilo que o Alce está expondo, né? Obviamente a gente vai ver lá na frente, se Deus assim permitir, não hoje, que eu acredito que não dei tempo, mas a gente vai ver que foi na segunda viagem missionária de Paulo, lá no capítulo 16 ou 17, se não me engano, de Atos, que a gente vai ver Paulo chegando em Coríntios, né? Então até esse texto aqui, Paulo ainda não tinha ido até Coríntios, né, a cidade de Corinto, para expor aquilo que o Alce já está falando. Então eu quero trazer aqui, né, como um pano de fundo para aquilo que ele já está falando, né, expondo, para que a gente tenha uma noção maior do que já foi dito, né, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de 1 Coríntios, e também sobre aquilo que vai falar, para a gente entender até mais um pouco sobre o apóstolo Paulo, né? Mas antes de entrar aqui, como eu já disse, eu quero fazer uma breve recapitulação, né, da vida de Paulo. Paulo, como a gente sabe, ele era, né, antes de se chamar Paulo, a gente vai ver aqui, ele era Saulo, conhecido como Saulo, né? E ele era um fariseu, ele era um fariseu dali da sinagoga, era um homem muito culto, né, sábio. A gente sabe que ali pelo contexto que ele fala em Gálatas, e também aqui pelo contexto, ele foi um homem muito instruído, né? Ele era, como ele fala lá em Filipenses no capítulo 3, judeus de judeus, né? Havia 3 tipos de judeus, era aquele que era puro mesmo, que é tanto de pai, de mãe, judeu mesmo. Havia aqueles que era mestiço, que era por parte de um, e os judeus simpatizantes, que eram aqueles que acreditavam no Deus que que os judeus acreditavam. Então, eles automaticamente se tornavam ali, né, povo de Deus, mas eles não eram judeus de natureza, no que diz respeito à genealogia. E Paulo, ele vai falar lá em Filipenses que ele era de judeus, né? Ele era irrepreensível na lei, e ele era um homem, pelo contexto lá de Gálatas, um homem muito sábio, né, na narrativa do Antigo Testamento. Paulo começa a ser apresentado, no caso Saulo ainda, ele começa a ser apresentado no capítulo 6, final do capítulo 6 de Atos, para início ali no capítulo 7,
quando Estevão é apedrejado, né? E algo muito interessante que vai acontecer ali, que não está escrito especificamente na Bíblia, mas que eu particularmente acredito, que é a pregação de Estevão. Isso vai marcar a vida de Paulo. E eu quero abordar isso aqui mais para frente, mas lembre-se sempre da pregação de Estevão, que Paulo consentiu na morte dele, né? Paulo ali consentiu na morte para que Estevão fosse apedrejado, e a partir daquele momento, Paulo começa uma perseguição aos cristãos, né? Ele pede cartas para os anciãos lá, para ele ir atrás dos cristãos para matar, buscar, né? Porque ele tinha ficado furioso com a pregação de Estevão, e como ele era um judeu mesmo, que praticava a lei com toda, como eu posso dizer, de forma ímpetua, né? De forma bem rígida mesmo, ele não queria que o judaísmo fosse contradizido por seitas, porque até então Paulo acreditava que o cristianismo não tinha esse nome ainda, mas o caminho, né, que era como ele chamava, o grupo de cristãos, aqueles que seguiam este caminho, eram uma seita. Então ele queria ir atrás dessa seita para exterminar. E engraçado que eu particularmente, né, assim, por muito tempo, eu nunca tinha parado para pensar por que Paulo foi para Damasco, se lá no capítulo, acho que 10 de Atos, fala que quando Estevão foi morto, os cristãos se espalharam para Chipre, que era a ilha onde Paulo vai ter essa primeira viagem, ele vai passar por lá, pela Fenícia e para Antioquia. Então os grupos de cristãos que estavam em Jerusalém, depois da morte de Estevão, que começou a perseguição, se espalhou para esses lados. Mas Paulo, ele pede cartas, né, para ir atrás dos cristãos em Damasco. Interessante que em Damasco era um grande centro, né, comercial, e ali passavam as caravanas que vinham do Egito para a Síria, né, que vinham ali do Oriente, e passava sempre por aquele local porque era um local onde eles poderiam se abastecer, né, comprar comida, enfim, passar alguns dias e continuar a sua jornada. E Paulo, por que ele pede carta para ir atrás dos cristãos lá em Damasco? Porque o medo de Paulo é que os cristãos chegassem até Damasco e essa seita, né, como Paulo acreditava, fosse espalhada para esses outros continentes, para esses outros povos. Então Paulo automaticamente já pensa que ele deveria ir para este lugar para evitar que os cristãos chegassem lá e o evangelho fosse espalhado. E aí a gente vai ver lá no capítulo 9 de Atos, que ele, no caminho, Jesus aparece para ele, né, uma luz forte, enfim, tem a revelação para Paulo, ele é cego ali, né, ele fica cego durante 3 dias, e Ananias vai visitar ele depois desses 3 dias, para que ele retome a visão, e ele é batizado. E o interessante do texto lá, quando fala que ele é batizado, o texto fala que Paulo, automaticamente, a partir daquele momento, ele já começou a falar que o Jesus Cristo era o Filho de Deus. E o texto dá a entender pelo contexto que ele começou a falar de uma forma simples de Jesus, que era só a experiência que ele teve. Aquele que eu vim perseguir me apareceu e esse é Jesus. E é aquilo que eu falei no último culto. Às vezes nós precisamos, né, já de imediato falar de Cristo com o testemunho das nossas próprias vidas para as pessoas que estão, né, perdidas ainda e precisando ouvir o Evangelho. E foi o que Paulo começou a fazer a partir daquele momento. Ele começou a expor o testemunho da própria vida dele. Ele não foi já de cara expondo Jesus de uma forma mais sistemática, como a gente vai ver aqui a partir do capítulo 13, com muita sabedoria e entendimento daquilo que ele estava falando. Ele começou a falar sobre o testemunho de vida dele. Né? E aí a gente pode até se perguntar, mas Paulo, ele era um homem sábio, ele conhecia o Antigo Testamento, o Pentateuco, os livros, né, todos os livros ali do Antigo Testamento na palma da sua mão. Ele, quando ele fala que ele aprendia aos pés de Gamaliel, que era um rabino muito importante da época, um dos mais importantes da época, ele
aprendi aos pés de Gamaliel, ele estava querendo dizer o quê? Que ele era um dos melhores alunos. Paulo, ele era uma pessoa muito estudiosa no que diz respeito à lei, e por isso que ele fala que ele era irrepreensível. Então, com certeza, Paulo conhecia toda a promessa do povo, desde o Éden, quando Jesus fala, né, Deus fala, que nasceria um homem da mulher que pisaria na cabeça da serpente, até a promessa que ele fez para Abraão, fez a promessa para Davi, que surgiria um rei. Paulo conhecia todo esse contexto, só que ele não começou a pregar expondo isso. Lá em Gálatas, no capítulo 1, início do capítulo 2, ele fala que primeiramente, quando ele recebeu isso, né, o texto fala lá em Atos que ele começou a pregar, e ele realmente começou, depois ele foi para a Ásia, para o deserto, ficou 3 anos recluso, buscando entendimento, como ele mesmo disse, para que, assim como os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, andou 3 anos e meio, ele também foi para o deserto para aprender sobre isso. Ele foi esses 3 anos e depois ele voltou para Jerusalém, ficou lá 15 dias com Paulo e depois ele volta para Tarso. E ele fica em Tarso 10 anos, antes de Paulo começar aqui no capítulo 13, a viagem ali realmente missionária. Antes de Paulo começar o seu ministério mesmo, como a gente conhece o apóstolo Paulo, ele ficou aproximadamente 14 anos sem dar sequência, né? E isso é uma lição, às vezes, muito importante para a gente. Porque assim como muitas pessoas ficaram, né, como desde o Antigo Testamento, como Elias, ficou muito tempo mais buscando, assim como João Batista, como o próprio Jesus, ficou muito tempo buscando para realmente dar sequência à obra no que diz respeito a trabalhar dessa forma que o apóstolo Paulo falou, existia um processo que Paulo passou. E esse processo foi muito demorado. E aí o final do capítulo 11, se não me engano, 12, fala que Barnabé foi e buscou Paulo em Tarso para que Paulo, Saulo, até então, ajudasse a ele naquela visão que, não me recordo o nome do discípulo, ou do apóstolo, não, do discípulo, teve, da fome que viria na Judéia, e aí Barnabé vai lá em Tarso, busca Saulo para eles trabalharem junto, e depois eles voltam para Antioquia e fica mais aproximadamente 1 ano, que aí dá, basicamente, pelo que o próprio Paulo fala, cerca de 14 anos. Por isso, dá para se denotar isso. Então, tem todo esse pano de fundo, antes da gente entrar aqui, no que diz respeito à própria vida de Paulo, né? Porque a gente conhece Paulo e quando vem Paulo na cabeça, é o grande missionário. Muitos têm ele como o missionário que mais, né, atravessou naquela época os países, foi em outras cidades pregar o evangelho. Então, ele foi um grande homem, mas antes dele começar a realmente ser esse grande homem que ele foi de Deus, ele teve que passar por um período, né, onde ele ficou isolado, buscando, e óbvio, com certeza nesse período ele ficou sim pregando o evangelho, mas a obra mesmo, né, o ministério de Paulo mesmo só começou depois de todo esse tempo. E aí a gente vai ler agora a partir do capítulo 13, o versículo 1 ao versículo 3, que diz... Está todo mundo aberto já? Capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A gente vai, eu não vou ler todo o texto para depois voltar expondo, porque aí fica mais, a gente não é que perde tempo, né? Mas a gente economiza um pouco de tempo, a gente vai lendo e já vai, né, refletindo e expondo aquilo que Paulo, o contexto aqui estava querendo dizer. É interessante esses primeiros 3 versículos, porque fala de uma separação da parte do próprio Espírito Santo para Paulo e Barnabé. Foi uma direção clara e específica do Espírito Santo para a obra que Deus estava chamando Paulo e Barnabé para cumprir, para fazer naquele momento. Só que
Para o Espírito Santo ter feito isso, aqui existia doutores, né, como o próprio texto fala, doutores e profetas, que eram esse grupo de pessoas que estavam ali, e eles estavam jejuando e orando. E eles estavam o quê? Buscando, servindo ao Senhor naquele local, e o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para essa obra. Já de cara, o que fica de lição para nós? Às vezes, né, isso é comum, pode acontecer muito nas nossas vidas, é que a gente achar que algo já é de Deus, mas talvez a gente não tenha tido aquela busca necessária para que seja realmente um direcionamento da parte de Deus. E a gente vai ver no contexto de Atos, aqui no capítulo 1, no capítulo 2, quando desce ali o dia de Pentecostes, acontece o dia de Pentecostes, no capítulo 6, quando os diáconos é escolhido, e tantas outras passagens, que antes deles tomarem uma decisão específica, né, e uma decisão aqui que era com muita responsabilidade, o grupo de pessoas estavam reunidos buscando a Deus para que Deus revelasse aquilo ou o propósito, né? E é o que acontece no capítulo 13 também. Nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos, né, e como corpo, juntos, precisamos buscar realmente a face do Senhor, buscar verdadeiramente, assim como esses homens, para que Deus nos mostre aquilo que Ele quer fazer, não só na vida de cada um em particular, mas como a obra em específica, né? Como um grupo de pessoas, como foi o caso de Paulo e Barnabé aqui. A gente necessita desse período, né, de busca e de devoção a Deus para que Ele nos guie, né? E aqui é uma grande lição, mesmo que eles não estavam querendo passar esse tipo de lição, é que ele só estava narrando, fica de lição para nós, essa primeira parte do texto, né? E aqui a partir do versículo 4, o texto continua dizendo o seguinte: E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Bom, aqui a gente vai ver, né, a partir aqui desses 4 versículos, também uma coisa interessante, né? Paulo ali, depois que o Espírito Santo dá a ordem para ele e para Barnabé, através ali de todos eles que estavam reunidos, ele é direcionado, eles imediatamente já partem para fazer aquilo que o Espírito Santo tinha chamado eles para fazer. E aí fala que eles foram para a ilha de Chipre, e ali foi para a cidade, né, de Pafos, onde ele achou um procônsul, que era o governador daquela península ali, que no caso aqui seria o Sérgio Paulo. E esse homem, ele estava querendo ouvir a palavra de Deus, ele estava interessado em ouvir aquilo que Paulo e Barnabé tinham para dizer para ele. E ele demonstrou interesse. E era comum naquela época que pessoas assim importantes tinham, né? Era comum que pessoas assim importantes tinham com eles pessoas ou magas, ou pessoas que tinham essa, né, no caso aqui fala encantador, pessoas que revelavam certas coisas para essas pessoas. Obviamente a gente sabe, e a gente vai ver aqui no contexto, que esse homem revelava as coisas porque ele estava ali, no caso, sendo direcionado por Satanás. E aqui acontece uma coisa interessante, ele fica com medo de perder ali o seu cargo, né, pro procônsul ali, e ele tenta de todas as formas fazer com que ele, o procônsul, no caso o Sérgio Paulo, ele não ouvisse o que Paulo e Barnabé estavam falando, rejeitasse aquilo. E Paulo, ele vai e fala algo interessante que a gente vai ler aqui no versículo 9. E é engraçado, porque nessa passagem aqui no capítulo 13, Paulo ele está sendo como um discípulo, vou colocar assim, de Barnabé. Porque até então Barnabé que foi em Tarso chamar Paulo, para Paulo fazer a obra junto com ele, para trabalhar junto com ele. Então, no caso aqui, Barnabé seria como, vamos se dizer, um líder, ou aquele responsável por aquele grupo de pessoas.
Eu vou colocar assim. E Paulo até então aqui, ele não demonstra até esse capítulo 13 essa autoridade. Ele não passa essa autoridade, não tem nenhum texto assim que fala Paulo falando com essa autoridade. E aí, Paulo ele toma a frente no versículo 9 e ele diz assim: todavia Saulo, que também chama Paulo, e aqui antes de continuar no texto, eu quero falar sobre essa questão aqui. O texto fala que Saulo, que também se chama Paulo, ele, né, no caso, ele tinha esses dois nomes. Paulo tinha esses dois nomes. E eu até então acreditava, por muito tempo eu acreditei que Deus, no caso, tinha trocado o nome de Saulo por Paulo. E na verdade, Paulo mesmo, ele tinha esse nome. Ele tinha Saulo e Paulo. Saulo, é interessante que Saulo ele vem do hebraico, que tem uma tradução importante, assim, né, ressaltar. Aí demonstra a humildade e a submissão de Paulo a Deus. Porque o nome de Paulo, quando ainda era Saulo, significava aquele que é importante, ou um nome de uma pessoa importante. Referia-se a uma pessoa que tinha importância. Já Paulo é o significado de uma pessoa pequena, uma pessoa sem importância, um homem de pequena estatura, um homem pequeno. E é interessante que Paulo ele sempre bate nessa tecla, que ele queria que Deus fosse exaltado e que ele diminuísse. Ele não queria aparecer. Paulo, de todas as formas, a gente vê no contexto de todas as cartas dele, ele sempre falando que ele se submetia às dificuldades, à humilhação, para que o nome do Senhor fosse exaltado, que ele fosse diminuído. E isso é interessante, porque naquela época os nomes o significado no nome, melhor dizendo, era algo muito comum e todo mundo prezava por isso. Só que Paulo, ele preferiu ser chamado de Saulo, ele preferiu ser chamado de Paulo porque retratava ele como um homem pequeno, um homem sem importância, por assim se dizer. E aí o texto continua dizendo: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, aqui no caso do encantador: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Como eu disse aqui, Paulo até então ele era um homem meio que estava ali, vamos dizer, quieto na dele, estava tranquilo. Mas olha o que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz a pessoa fazer, né? No caso ali, guiado pelo Espírito Santo, Paulo, ele fala isso com toda a autoridade. Ali a gente vê que Paulo, ele meio que passou na frente de Barnabé e repreendeu aquele encantador e falou que, né, ali ele lançou uma maldição por poucos dias aqui, ele fala por alguns dias, por algum tempo, aquele homem ficaria cego para demonstrar o poder de Deus. Não é que Paulo estava fazendo aquilo por raiva da pessoa, mas para demonstrar o poder de Deus, o poder e a autoridade do nome que eles estavam falando, né? E aqui o procônsul, no caso Sérgio Paulo, ele vai e vê ali, né, a maravilha que aconteceu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele creu e ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. E aqui tem, então, do primeiro trajeto, a primeira viagem deles, eles têm a primeira alma, por assim se dizer, que creu no nome de Jesus, né? E aqui é uma coisa que eu falei. Lembra que lá, antes de Paulo ter se convertido, ele foi um dos que concordaram com a morte de Timóteo? De Estevão. O que Estevão fez? Estevão ele pegou lá das leis, lá de cima de Moisés, e ele veio fazendo uma explanação do Antigo Testamento, das promessas, de tudo aquilo que os pais deles, né, no caso os judeus, pediram e estava acontecendo neles, e eles estavam rejeitando o próprio Jesus. E aí o que acontece? Ele, cheio do Espírito Santo, Estevão ali,
Paulo vai e fica mordendo os dentes de raiva, porque ele ainda era, né, um judeu ali, das sinagogas ali, bem religioso mesmo. E o interessante é que Paulo, ele, aqui ó, no capítulo 5 eu deixei passar, né, no versículo 5 do capítulo 3, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Uma coisa interessante que a gente vai ver no texto de Atos, né, no livro de Atos e nas outras cartas, é que Paulo, antes de qualquer lugar que ele ia, ele primeiro buscava ir nas sinagogas para pregar o evangelho. Agora, era porque Paulo era templista? Não tem nada a ver. Paulo, ele ia por quê? Porque automaticamente era judeus e ali ele poderia, já de uma certa maneira, pregar o evangelho, mas eu, particularmente, é óbvio, não tem nada disso na Bíblia. Eu estou falando por uma ideia que eu tenho. Paulo, ele faz isso, né, ir nas sinagogas, por quê? Porque ali ele poderia aplicar a lei, trazer todo o contexto da lei para apresentar Jesus. E ele, como era judeu, o pessoal já conhecia as leis, ele poderia explicar a lei e apresentar Jesus, que foi o que Estevão fez. Eu acredito, né, é claro que é eu que acredito nisso, que Paulo fazia isso inspirado no que Estevão fez. Porque Estevão, ali, quando ele foi levado, né, para o Sinédrio para ser julgado, ele expôs isso. E Paulo tinha, né, não lembro se algum texto fala sobre isso, mas um certo remorso. Até no filme fala que poderia ter sido isso, né? A morte das pessoas que ele perseguiu, o espinho na carne de Paulo. E se fosse realmente isso, com certeza a morte de Estevão pesava muito ainda no coração de Paulo. E então por que talvez ele buscava ir primeiro na sinagoga? Porque ele poderia apresentar ali Jesus da forma que Estevão expôs antes de ser apedrejado e morto, né? Uma outra coisa também interessante, Estevão, quando ele é morto ali, né? Claro, as pessoas se dividem, né? As pessoas se espalham porque estava sendo perseguido. E Paulo era um dos perseguidores. Só que nesse contexto aí, eu acredito que, né, como falei, Paulo ele se inspirava em Estevão, né? E aí entra uma coisa, nós podemos se inspirar nas pessoas, nos homens, porque a palavra fala, seja como Jesus, né? Mas nós podemos inspirar nas pessoas? Eu acredito plenamente que assim como muitas pessoas fizeram, como o caso de Elias e Eliseu se inspirou em Elias para continuar ali aquilo que Elias fazia. Assim, eu acredito que Paulo também se inspirou em Estevão nessa questão, e nós sim podemos se inspirar em homens que já viveram nessa terra e que entregaram a sua vida por Cristo, entregaram a sua vida pelo Evangelho, e não tem nenhum problema, porque eles estavam tentando imitar Cristo. Paulo fala, obviamente, ele não estava pedindo que as pessoas imitassem a ele, mas ele imitava a Cristo. Ele queria que as pessoas imitassem a Cristo assim como ele também imitava, como a Alcente falou. Mas inspirar em outras pessoas daquilo que eles fizeram para a gente poder fazer, também é algo que eu acredito que é sim louvável e não tem problema algum, desde que a gente não coloca esse homem acima, né? Porque isso é importante a gente ressaltar, porque as pessoas às vezes têm essa mentalidade, né, de que não, a gente não pode se inspirar, a pessoa morreu, já era. Paulo é um grande homem de Deus e não tem problema nenhum a gente se inspirar nele, né? E aí, bom, dando sequência no texto aqui, a gente entra no versículo 13, que fala da sequência. Paulo aqui encerra a parte do evangelismo, aqui na ilha de Chipre. Provavelmente ele ficou por alguns dias ali, e então ele deu sequência com Barnabé para a parte da Antioquia da Psídia, que era uma outra localidade. E quando a gente vê Antioquia da Psídia ou Antioquia aqui, tem duas Antioquias. Antioquia da Síria, que é a que fica próxima de Jerusalém, ficava próxima de Jerusalém, e Antioquia da Psídia, que fica lá em cima do mar Mediterrâneo. E quando também a gente vê a carta de Gálatas, a gente vê, né, que ali fazia parte de várias comunidades, que era a Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. A gente vê essas 4 cidades
que eram a parte da Galácia ali. Então a carta de Gálatas foi escrita para que as pessoas lessem lá para essas 4 comunidades. Então a gente vai ver aqui que Paulo tem essa primeira ida para essas 4 comunidades, né? E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge na Panfilha. Vou reler. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhe mandaram dizer os principais das sinagogas: Varãos, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E aqui eu quero só relembrando, né? Mais uma vez, Paulo aqui em Salamina, ele vai primeiramente para a sinagoga. Depois, quando ele sobe lá para cima, para Antioquia da Psídia, ele faz a mesma coisa. Ele procura a sinagoga no sábado, onde ele sabia que as pessoas estavam reunidas, reforçando aquilo que o Alcio já falou, né? As pessoas se reuniam ali no sábado para ler o Antigo Testamento, a lei, enfim, os profetas. E Paulo, ele sabendo disso, uma estratégia até de evangelismo, né? E também, eu acredito, como eu já falei, inspirado naquilo que Estevão fez, ele vai para a sinagoga no sábado, junto com aqueles que estavam com ele. E eles ficam quietos, eles não dá a cara assim para começar a falar. A gente vê que eles não tomam a iniciativa. Aqui, os principais da sinagoga dão a oportunidade para eles falarem, né, alguma palavra de consolação, sabendo que eles também eram judeus. E aí Paulo vai começar aquilo que Estevão fez, né? E aí, levantando aqui no versículo 16, ele começa a dizer: E levantando-se Paulo e pedindo o silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto e por um espaço suportou os seus costumes no deserto por um espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes e até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que exultará toda a minha vontade. E aqui eu vou parar um pouquinho para a gente refletir um pouco sobre esse pequeno trecho aqui do 16 ao 22. O engraçado não, mas aqui Paulo ele começa a dizer, né, daquilo que Deus começou a fazer, a promessa que Deus deu ao povo aos povos israelitas, no caso os judeus ali. Ele deu a promessa aos pais dele, né, que aqui Paulo começa a dizer, e tirou e exaltou o povo, aqui no versículo 17, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, com braço poderoso os tirou da terra. Engraçado que quando José vai com o seu povo, com Jacó, quando ele está lá no Egito, quando a gente vê lá no final de Gênesis, a gente vê que José, ele ficou por um período ali onde o povo que foi levado junto com ele recebeu terras, recebeu, vamos dizer assim, condições dignas de viver muito bem na terra do Egito. O faraó exaltou. Obviamente não foi o faraó, foi Deus aqui, como Paulo fala, exaltou através do faraó o povo israelita. Então, eles ficaram por um período de tempo ali, vivendo muito bem, até que trocaram, né, de faraó ali, o faraó morreu, entraram outros,
E o povo judeu, ele perde a essência daquilo que era Deus. A gente vê isso lá em Êxodo. O povo não conhecia mais Deus. Eles ficaram cerca de 400 anos naquela terra. E por um período de tempo, quando o costume do Egito foi entrando na vida dessas pessoas, elas foram perdendo a essência de Deus. E aí Deus vai, levanta Moisés e tira eles da terra, né? Que é o que a gente lê, e Paulo vem trazendo isso. E tirou eles com braço forte da terra do Egito. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por 450 anos, lhe deu juízes e até o profeta Samuel. Aqui, quando ele sai lá do Egito, né, a gente vê, eles ficaram 40 anos no deserto e depois Deus vai e dá a terra de Canaã. Tirou 7 reinos que estavam ali em Canaã e deu a terra para eles. E quando eles recebem essa terra ali, Deus levanta juízes para julgar o povo, porque o povo de Israel pediu isso para Deus, que eles precisavam de alguém que comandasse. Deus levantou juízes e depois até o profeta Samuel, e depois de Samuel veio o rei Saul, porque eles também queriam um rei. Então a gente vê o quê? Tudo que o povo ali queria, Deus foi dando para esse povo, mesmo que muitas das vezes, só a gente ler o Antigo Testamento e a gente vai ver, muitas das vezes, na maioria das vezes, o povo era ingrato, e ainda mesmo assim adorava os outros deuses, buscava aquilo que eles tinham vivido no passado para suas vidas, e Paulo ele vem trazendo esse texto, porque eles conheciam muito bem o que Paulo estava falando. E aí, a partir do versículo 23, Paulo dá sequência a essa narrativa, e ele fala: da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus por Salvador de Israel. Uma outra coisa, só antes de a gente entrar aqui, Davi, Deus faz a promessa, como a gente vê, desde o Éden, que ele mataria a serpente, pisaria na cabeça da serpente. A gente vê Deus fazendo a promessa para Abraão, e a gente vê Deus fazendo a promessa para Davi de que o reino dele se perpetuaria eternamente. Só que Davi, a gente vai ver aqui também no contexto, que ele morre, e não poderia ser da descendência de Davi. O reino eterno só poderia ser Jesus. E Paulo abre esse leque para ele trazer isso. E é interessante as estratégias, eu fico maravilhado, porque é interessante as estratégias de Paulo. Até quando ele fala que eu fiz-me judeu para ganhar os judeus, eu fiz-me escravo para ganhar os escravos, a gente vê o quê? O que Paulo estava querendo dizer quando ele faz uma explanação dessa. E como a gente aprendeu lá em 1 Coríntios, quando ele disputa com os filósofos ali, né, falando na linguagem deles para que ele pudesse apresentar, né, o Deus verdadeiro, Jesus. Ele fala do altar que era o do Deus desconhecido, e Paulo ele usa essa estratégia em quase todo o contexto, a cultura que ele chegava. Ele falava, aqui no contexto aqui era os judeus, então o que ele iria usar? Obviamente a lei, e Paulo ele começa explicando tudo isso para chegar naquilo que seria a promessa que estava se cumprindo, e era aquilo que ele veio pregar. E essa é uma estratégia maravilhosa que eu particularmente, eu gosto muito quando eu lembro. Por quê? Porque é uma estratégia que nós podemos usar no nosso contexto de vida, né? A gente pode, óbvio, é um contexto totalmente diferente daquela época, mas a gente usar o contexto daquilo que as pessoas, né, da cultura da pessoa, a gente pode usar, aprender, para a gente poder usar de uma forma assim como Paulo usava. Paulo era um homem muito sábio, né? Aí, dando sequência aqui no versículo 23, ele fala: da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E aí Paulo ele até usa, né? Vocês leem todos os sábados, o pessoal lia todos os sábados as leis, aquilo que os profetas falavam sobre esse Salvador. E quando eles chegaram,
e eles não aceitaram Jesus. E essa palavra que eu estou falando é deste Salvador, ele já veio. E aí Paulo dá sequência no versículo 28, ele fala: e embora não achasse, no versículo 30, versículo 28, e embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas estas coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro e puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele nos últimos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos nossos pais, Deus o cumpriu a nós, e seus filhos ressuscitando a Jesus. Aí é aquilo que eu já falei, né? Aqui Paulo ele aborda tudo isso para explicar para eles que Jesus já tinha vindo. E que assim como no passado aquelas pessoas rejeitaram, Paulo, a gente vai ver aqui que Paulo está abrindo já outro leque para que as pessoas entendam, para eles não fazerem isso novamente. Ele já está falando, a promessa que foi feita aos nossos pais se cumpriu em nós, na nossa época, agora. Jesus já veio, o Salvador, a promessa que foi feita a Davi, a Abraão, se cumpriu em nós. E é essa a palavra, a palavra de Deus que eu vos anuncio. E aí o versículo 33 continua dizendo, Paulo continua dizendo, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. E aqui é algo interessante e até uma abertura para uma reflexão evangelística, né? Se hoje Jesus não tivesse ressuscitado, tudo que nós estamos falando ou vivendo não passa de perca de tempo, assim como Paulo também diz, se não me engano, em Coríntios. Se Jesus não ressuscitou, aquilo que ele pregava era vã. E se Jesus realmente não ressuscitou, toda a humanidade está perdida. Por quê? Porque foi o único que veio nessa terra para oferecer perdão aos pecadores. E todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, assim como está escrito em Romanos 3. Se nós pecamos e não somos merecedores da graça de Deus e Jesus não ressuscitou, nós não somos dignos e não tem nem como a gente receber esse arrependimento. E como que nós vamos ser salvos? Não há outra possibilidade. Jesus, ele é o único caminho, ele é a única oportunidade que nós temos, a única chance de salvação que nós temos. Em nenhuma outra coisa há salvação a não ser por Jesus. E se Jesus ressuscitou, glória a Deus. Aqueles que viverem aquilo que Jesus pediu para que nós vivêssemos, vai ser salvo e vai viver a vida eterna. Porém, aqueles que não acreditarem, ou se Jesus não ressuscitou, todos nós vamos perecer no lago de fogo. Ou vamos, se você não acredita que haverá alguma coisa depois dessa vida, amém. Não vai morrer, não vai acontecer nada. Isso se Jesus for uma farsa. Mas se Jesus realmente for verdadeiro, e mesmo que você não acredite, ou que nós não acreditamos, né, que Jesus existiu, se for realmente verdade isso, quando a gente morrer, quando você morrer, do outro lado só vai ter alguma coisa esperando ou nós ou você, que é o lago de fogo de enxofre. Né? Então Jesus, ele é o único caminho para todo ser humano, para todos nós que precisamos de salvação, né? Ele é o único caminho, ele é a única opção, não há nenhuma outra opção a não ser no nome de Jesus. E é isso que Paulo fala aqui, porque se o reino que Deus falou para Davi fosse o próprio reino de Davi, havia corrupção, porque Davi, como Paulo falou, já estava junto com os pais dele e provou da corrupção. Jesus, porém, ressuscitou ao terceiro dia. E ele não viu corrupção no seu corpo carnal, né? E dando sequência aqui no versículo 38, Paulo continua falando: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos. Calma aí.
Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este que vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado por todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Vede os desprezadores, e espantai-vos, e desaparecerei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vula contar. Lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 5, tem essa afirmação aqui, de que Paulo estava falando, né? Que vendo, se alguém contasse e não tivesse sido cumprido, eles não acreditariam, né? Ou se na época deles, lá dos profetas, tivessem falado, talvez algumas pessoas não acreditariam que isso ia se cumprir. E uma coisa interessante aqui, só abrindo uma aberturazinha, um parêntese aqui para voltar no Antigo Testamento. Eu particularmente, né, nunca tinha parado assim para analisar. Eu estava estudando um pouco mais sobre o Antigo Testamento, e é algo interessante, porque para as pessoas que viveram a época do Antigo Testamento, o povo judeu e até mesmo aqueles que eram gentios, mas que vinha junto com o povo e aceitava o Deus dos judeus, era mais difícil para eles crerem do que para nós. Por quê? Porque todos, desde Moisés até nós, eles só foram justificados porque creram na promessa que iria acontecer. Qual era a promessa? O nascimento de Jesus e a morte para a remissão dos pecados. Então, desde o Antigo Testamento, todos creram na promessa que era o próprio Jesus. Então, todos tinham que crer desde o Antigo Testamento em Jesus para ser salvo. E para eles era muito mais difícil crer, porque era algo que ainda iria acontecer, do que para nós que já aconteceu e temos toda essa, vamos dizer, como muitos falam, o mapa aqui que é a Bíblia, falando de todo esse contexto e até coisas, né, extra-bíblicas que comprova a existência desse povo, desses reis, né, e desse contexto aqui de Paulo, enfim, que realmente existiu. Para o povo do Antigo Testamento era muito mais difícil do que para nós crer, porque Jesus já veio, e é o que Paulo está falando. Jesus ele já veio, essa palavra que eu estou falando se cumpriu nos dias atuais, que era nos nossos dias, nos dias de Paulo ali. Então os judeus aqui no versículo 45, dando continuidade, Paulo continua dizendo: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou, melhor dizendo. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Aqui, obviamente, parece que é algo que brotava no coração dos fariseus, daquela casta religiosa, né, que defendia a lei e não estava querendo crer em Jesus, porque Jesus não tinha cumprido ali aquilo que eles esperavam, né? Um Deus que foi humilhado. Como isso pode acontecer? Eles esperavam um Deus que tiraria ali, né, eles do jugo de Roma, que governava aquela região, e Jesus não cumpriu isso, Jesus não veio para isso, e ele mesmo fala. E aí o que acontece? Parece que é algo que está no coração dos fariseus. Eles sempre tinham inveja das pessoas que falavam de Jesus, porque o Espírito Santo movia-se na vida dessas pessoas e elas falavam com autoridade e com ousadia. Então, quando Paulo e Barnabé falaram aqui com ousadia, como o texto diz, o coração dessas pessoas se encheram de inveja e eles queriam, né, fazer com que Paulo e Barnabé saíssem dali, e aí eles começaram a contradizer. E aí, dando sequência aqui no texto, já se encaminhando para o final do texto também, final da mensagem aqui, Paulo fala, e aí o texto fala aqui, né? E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitavam algumas mulheres religiosas e honestas,
E os principais da cidade, Barnabé, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu só perdi um versículo aqui que eu queria refletir com vocês, que fala sobre o dia que Paulo pregou. Paulo pregou num sábado nessa igreja aqui da Antioquia da Psídia. Ele pregou num sábado. E o texto vai falar que muitos se alegraram. E lá na frente, no outro sábado, quase toda a cidade estava. Eu me perdi aqui em qual versículo que fala, mas está no texto aqui. Cadê? 44. Isso, 44. Obrigado, Nath. E no versículo 44 diz: E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Aqui, nesse final aqui que a gente leu, quase toda a cidade já estava reunida. Paulo, obviamente, ele foi primeiramente num sábado, ele falou aquelas palavras que a gente leu aqui do contexto da lei. E durante essa semana que não tinha, né, essa reunião nas sinagogas, pelo contexto final aqui do capítulo, o que dá a entender? Que os principais ali da sinagoga, eles começaram a incitar, né, as mulheres justas e os principais das cidades para que eles fossem, né, expulsos, porque essas pessoas que tinham uma importância na sociedade, eles, vamos dizer assim, eles se depositavam naquilo que eles decidiam, eles tinham muita influência. Então o que eles basicamente decidiam, né, acontecia. E foi o que eles fizeram. Os judeus, com inveja aqui, né, os principais da sinagoga, começaram a incitar essas mulheres e esses principais da cidade para que eles fossem expulsos da cidade. E foi o que aconteceu. E é interessante aqui, eu só quero fazer uma reflexão sobre isso aqui. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Interessante, como é que essa cidade inteira, quase a cidade inteira se juntou naquele lugar para ouvir a palavra de Deus? Será que foi Paulo? O texto não fala, é óbvio. Mas será se foi só Paulo e Barnabé que saiu? No sábado que vem a gente vai estar lá na sinagoga, vai lá ouvir a palavra de Deus. Será se foi isso? Eu particularmente não creio nisso. Eu creio que as pessoas que estavam ali e tinham recebido de bom grado a palavra de Deus, começou durante essa semana a falar para as outras pessoas que na outro final de semana, Paulo e Barnabé estariam lá na sinagoga para falar novamente da palavra de Deus. E essas pessoas automaticamente, mesmo ali tendo recebido de primeira o evangelho, elas já começaram a evangelizar. Porque isso é um evangelismo, por mais que elas não chegaram, olha, é Jesus, mas olha, vai ter o Paulo e o Barnabé, vai estar lá no sábado, por que vocês não vão? E é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa passar a mensagem que nos foi passada. Provavelmente ele chegava para um vizinho, para um amigo que não estava lá, olha, um Paulo e um Barnabé chegou aí na cidade e ele começou a falar da lei, começou a falar isso e aquilo, que a promessa se cumpriu dos nossos pais, vamos lá no sábado para ouvir, ou algo desse tipo. Eu estou, obviamente, aqui, né, dando uma elucidada no que pode ter acontecido. Mas automaticamente eles começaram a pregar o evangelho, e é isso que nós também precisamos fazer, incentivar e passar para as pessoas aquilo que nós ouvimos, para que as pessoas também ouçam, né, melhor dizendo, a palavra do Senhor. E aí no final do texto a gente vê, né, que eles ali bateu a sandália dos pés, mas muitas pessoas creram. Aqueles que estavam ali, o texto finaliza dizendo que muitas pessoas, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Obviamente ali muitas pessoas foram sim salvas, chegou ao conhecimento do arrependimento naquele momento, porque tinha pessoas gentias ali, né, pessoas gentios. E Paulo, ele termina dizendo isso e dali ele parte. Obviamente também é algo que fica de lição para nós. Às vezes as pessoas vão rejeitar o evangelho. As pessoas não vão querer ouvir. Para elas, aquilo é como loucura, como já foi falado como o Alce falou lá, quando Paulo estava lá em Coríntios, as pessoas achavam que aquilo que ele estava dizendo era loucura, chamaram ele de tagarela. Por quê? Porque era loucura o que Paulo estava dizendo, e para as pessoas, muitas das vezes, pode parecer loucura aquilo que nós iremos falar de Cristo.
Só que isso não cabe a nós, essa responsabilidade de convencer o homem, de obrigar o homem a receber isso. Isso é trabalho do Espírito Santo. O nosso papel é pregar, é evangelizar, é passar essa mensagem à frente. O trabalho, como Paulo fala em 1 Coríntios, é do Espírito Santo, em convencer o homem da justiça e do juízo. No final do texto fala que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha tomado corações daquelas pessoas para que aquilo que Paulo tinha falado fosse revelado a elas como um propósito, como uma salvação daquelas pessoas. E muitas pessoas creram. E eu encerro com isso, né? Na verdade eu não encerro com isso, eu quero voltar só no início aqui, só para mim recapitular uma coisa que a gente, se Deus permitir, no capítulo 14, dando sequência na segunda viagem missionária de Paulo, né? A gente vai ver lá o jovem Timóteo aparecendo. Mas finalizando aqui, muitas das vezes nem tudo que a gente fala para as pessoas elas vão aceitar. Mas cabe a nós pregar, mesmo a tempo e a fora de tempo. E quem vai fazer o trabalho de convencer o homem é o próprio Espírito Santo. E eu finalizo com isso. Mas só voltando aqui, e é algo interessante também. Lá no capítulo 13, quando fala que ele sai de Chipre e sobe para Antioquia, fala que João Marcos abandonou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. E eles deu sequência. E isso vai marcar muito, porque lá na segunda viagem de Paulo, ele e Barnabé já não vai estar mais junto. Por quê? Porque teve uma discussão entre eles e eles se separaram ali, porque Barnabé queria que Marcos continuasse com eles e Paulo não quis. Agora, olha que interessante. Pelo contexto, João Marcos também era um jovem que estava acompanhando eles ali como um auxiliador naquela obra. E ele abandonou eles no caminho. Só que lá na frente a gente vai ver um outro jovem que aparece também, o jovem Timóteo. E Timóteo foi um grande auxiliador de Paulo. Às vezes é necessário, ou às vezes o mal, né, como fala, todo mal contribui para o bem. Às vezes alguma coisa que aconteça serve de fundo para um bem maior. Talvez João Marcos não seria aquilo que Paulo precisaria, porque no final da vida de Paulo ficou sozinho. E só quem estava com Paulo ali foram o próprio Timóteo. Ele escreve para Timóteo, porque ninguém estava mais com ele, ninguém visitava ele. E o que aconteceu? Timóteo foi fiel ali junto com Paulo, ajudando ele, sendo um auxiliador até o último dia de vida de Paulo. Talvez João Marcos não seria assim. Apesar de que Paulo lá, não sei se é exatamente o mesmo Marcos, mas João Marcos, Paulo manda chamar João Marcos porque ele era uma ferramenta muito boa, né, útil para ele naquele momento. Mas durante o ministério de Paulo ali, provavelmente só ficou ele, Timóteo, Lucas, Silas e algumas outras pessoas junto com Paulo. E mesmo que aconteça algum mal, sempre o mal contribui para o bem daqueles que amam e que servem a Deus em espírito e em verdade. E eu espero que os irmãos tenham entendido. De certa forma, a mensagem, por mais que ela é expositiva, ela não deixa de ser evangelística, porque o que Paulo estava querendo dizer aqui neste capítulo era de uma promessa, como já foi falado, que se cumpriu nos dias dele, a promessa da vinda do próprio Jesus, a morte de Jesus para a salvação dos pecadores. E antes de orar, eu quero fazer uma breve reflexão, assim, só em cima desse texto, porque eu acredito que esse vídeo vai alcançar aqui, todos nós somos cristãos e é bom e é importante a gente ouvir sim a palavra de Deus para sempre estarmos aprendendo mais e nos fortalecendo na fé. Mas pessoas vão ouvir esse vídeo, eu creio que pessoas ainda vão ver esse vídeo. Talvez você que esteja vendo esse vídeo, você não é uma pessoa cristã, por assim se dizer. Talvez você não tenha conhecido ainda esse Jesus. E aqui esse homem que eu falei nesse contexto, esse Paulo de Tarso, ele era também um pecador, ele matou pessoas, ele foi atrás de pessoas acreditando numa coisa que para ele era a verdade. Aquilo que para ele era o centro de uma verdade. Talvez para você possa existir alguma verdade no seu coração de alguma coisa que você acredita. Mas reflita sobre o que foi falado aqui, né? Como eu citei lá. Se Jesus realmente existiu e se ele morreu por nós para a salvação de nossos pecados, você, assim como eu, se a gente não tivesse aceitado, ou se eu não tivesse aceitado, ou se você não aceitar Jesus, isso que ele cumpriu, que se cumpriu em Jesus, pode ser a condenação eterna da sua vida.
Porém, é óbvio, se Jesus realmente não existiu e se o que eu estou falando aqui não for realmente verdade, tanto faz, você não vai perder nada. Mas lembre, se Jesus realmente existiu, você tem a vida eterna para se jogar fora. E você pode estar caminhando para o lago de fogo e enxofre, que é o inferno, a morte eterna. Por isso eu te convido, se você é uma pessoa que não tem esse Jesus Cristo como seu Salvador, aceite Ele como seu Salvador, entregue a sua vida a Ele. Porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a esperança para aqueles que estão sem esperança. Ele é a salvação daqueles que estão perdidos. Ele é a luz para aqueles que estão em treva. Então, eu deixo essa breve reflexão para você estar refletindo sobre isso. Se Jesus existiu, você pode estar caminhando para o lago de fogo e enxofre. Se Jesus não existiu, você não tem nada a perder. Mas reflita sobre isso. Amém? Eu quero orar neste momento para que Deus possa estar nos abençoando e abençoando almas que podem estar se achegando ou através desse vídeo, ou através das nossas vidas, ou de pessoas que vão ouvir isso e talvez brote no coração das pessoas o mesmo sentimento na vida de Paulo, quando ele se converteu, de ir pregar o Evangelho como ele fez. Então, Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu quero te pedir, Senhor, através do seu Espírito Santo, que o Senhor visite os nossos corações. Aquele que já te recebeu, ó Pai, assim como eu, que nós já recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, estar nos fortalecendo, ó Pai, e fortificando os nossos corações, ó Pai, e dando esperança, Senhor, e que nós possamos, assim como Paulo se inspirou, talvez, em Timóteo, Pai, estar inspirando em homens como Paulo, homens que também viveram no nosso contexto de vida, ó Pai. Inspirar neles, porque eles foram grande ferramenta nas suas mãos. Que o Senhor possa, ó Pai, brotar esse sentimento, esse desejo nos corações de nós que já aceitamos ao Senhor, de levar a Tua palavra, de levar o Teu Evangelho para as pessoas que estão necessitadas e perdidas. Eu te peço também, através do Seu Espírito Santo, que se existir, ó Pai, ou se tiver pessoas que vai ver esse vídeo, seja com tempo for, Pai, seja daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, o tempo que for, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando este coração neste momento, que ele possa, ó Pai, refletir sobre isso que foi falado neste momento, e que o seu Espírito Santo possa, ó Pai, convencer ele da justiça e do juízo, convencer ele do pecado, porque só o Senhor tem esse poder e essa capacidade, Senhor. Por isso eu te peço isso no nome de Jesus. Tenha compaixão das almas que vão ver esse vídeo ou vão receber o Evangelho através das nossas vidas. Em nome do seu Filho amado Jesus, que morreu e cumpriu essa promessa eterna para nós, que estamos confiando a nossa esperança de vida nele, ó Pai. Eu agradeço por este momento. Que o Senhor venha nos usar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando cada um aqui, cada um que assistiu. E se vocês não assistiram os últimos 2 cultos, eu convido vocês para estar assistindo, né? Essa mensagem ela é mais voltada como pano de fundo daquilo que Paulo começou a viver para chegar naquilo que o Alce já está falando. Amém? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Fica com Deus, amados.